Olá, eu sou Jonathan da Silva Costa, sou mestrando em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Acre. Eu, é, eu resolvi aqui nesse momento contar minha experiência enquanto pesquisador, né, enquanto mestrando de Artes Cênicas, numa disciplina que eu fiz, né, no programa, né, de pós-graduação em Artes Cênicas, que eu achei muito legal e interessante, né? Era a disciplina Tópicos Especiais, Estudos Estéticos e Políticos da Cena, né? Então, qual era o objetivo? Além de estudar várias abordagens de teóricos, né, da política, do teatro especificamente também, da filosofia, no final da disciplina nós teríamos que elaborar um artigo, desenvolver um artigo, né, que se relacionar, que tinha relação com o nosso objeto de investigação, com a nossa pesquisa realmente. Aí eu pensei, poxa, interessante, de que maneira eu vou abordar um artigo? Então resolvi abordar um espetáculo que foi encenado nos anos 60, mais precisamente em 1968, e o espetáculo Arena contra Zumbi. Ou seja, foi essa dramaturgia, esse musical foi construído, né, pensando especificamente na parte de nacionalização da cena artística naquele contexto brasileiro, né, do Brasil, e também estava vivendo um período de ditadura, né, na época, então era uma crítica à política, né, contra a repressão e também na manifestação da nacionalização da cena no Brasil, especificamente falando de teatro, né? E quem foi os que elaboraram essa dramaturgia, que construíram essa dramaturgia genial, para mim, pensando eu, foi Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal, que esses dois fizeram parceria com Edu Lobo, né? Outro, né, musicista de grande importância para a cena brasileira na música. Então ele fez eles fizeram esses parceiros, né, desenvolver esse musical. Inclusive está disponível esse musical no YouTube, né? Vamos falando, e eu pude analisar especificamente, mas esse sonho despertou muito antes, né? Esse meu sonho de estudar espetáculo aconteceu quando eu estive em Belo Horizonte em 2015, né? E eu assisti esse espetáculo que foi encenado por João das Neves, né? O Arena contra Zumbi, né? No Sesc Paládio. De fato, eu pude então analisar, o que eu achei impressionante, fiquei muito impressionado, fiquei um pouco em êxtase, né? Porque eu vi muitos instrumentos percussivos, né? Então, os cantores bastante assim empenhados, cantavam muito bem afinados, né? E eu fiquei impressionado. E quando 5 anos depois entrei no programa, eu pude conciliar essa ideia, desenvolver esse projeto, né? O que é legal, que deu certo. Então eu comecei a construir pensando na sonoridade, porque o meu objeto de investigação na verdade, o título do meu projeto, né, o título do que eu vou executar minha dissertação é falando sobre a sonoridade no teatro, né? O caso do espetáculo Organismo do grupo Macaco Prego na Macaca da cidade de Rio Branco, Acre. Então eu resolvi elaborar o título do meu artigo, que é essa experiência que eu consegui desenvolver, né? Contar um pouco essa minha experiência enquanto estudante, mestrando, né? No programa de artes cênicas, eu pude compreender. Então, poxa, vou estudar o musical, né? Então, elaborei um artigo abordando da seguinte forma: o título é Teatro de Arena, né? A estética de resistência a partir da sonoridade do musical Arena contra Zumbi, né? Então, era um teatro de resistência, né? É uma estética de resistência e tinha uma finalidade muito importante, que era a nacionalização da cena artística no Brasil nos anos 60, em 1968, né? Então, era um teatro de resistência. E que, por sua vez, o Augusto Boal, né, quando ele chegou dos Estados Unidos,
para o Brasil, né? Ele trouxe as concepções de teatro, por exemplo, o teatro de Brecht e o teatro de Stanislavski, fizeram, por exemplo, um seminário de dramaturgia aqui na época. O teatro épico é um teatro político, é um teatro que tem abordagem política, né? Um teatro que visa discutir a sociedade, refletir sobre a sociedade, o cidadão. Então, Boal veio com essa ideia e alimentou uma forma de teatro, uma estética de teatro. Nesse caso, né, a sonoridade, falando de sonoridade do musical, que equívoco, né? Mas a sonoridade, por que eu estou abordando como sonoridade? Porque sonoridade, conforme alguns teóricos estou estudando, pesquisando, né, estou abordando como base da minha pesquisa, o César Lignelli, ele vai falar de sonoridade que é um conjunto sonoro, ou seja, é a sonoplastia, é o canto, é as palavras, é a palavra do ator, é a música, é os ruídos. Então, o que é uma sonoridade? Sonoridade é o conjunto do espetáculo, da estética do espetáculo. Porque se eu fosse abordar especificamente a música, o musical, eu ia analisar estritamente a parte musical, os arranjos da música, né? A estrutura como foi concebida, como foi a forma de inserir a música na cena. Então eu resolvi ampliar um pouco essa estrutura, né? Então, o César Lignelli é um teórico, Roberto Gil Camargo, usei também como base para minha pesquisa, usei o Liv Trachtenberg, também um outro teórico muito importante, além de outros teóricos que eu estou estudando a fundo para poder me embasar, né? O que é legal, então, ouvindo essa ótica, né? No que eu percebi, né, analisando os documentos, a peça em si, lendo a peça, observando as rubricas, né? Que indicavam, as indicações dizendo que o coro também tinha essa importância no aspecto de inserir, por exemplo, imitar sons como o vento, como a chuva, né? O coro também, além de cantar, além de interpretar os personagens, de atuar nos personagens, ele também tinha a função de imitar sons, né? Então, o que eu achei interessante e a forma, a linguagem como os dramaturgos, o Augusto Boal e o Gianfrancesco Guarnieri abordou, trouxe essa estética, né? E o teatro naquela época viu uma crise também, então eles tinham que ser criativos, né? Inclusive o ator cantou, um ator que faz sons. E o mais importante de tudo que eu achei assim, o timbre, a sonoridade do atabaque, né? O atabaque, ele é muito importante para a cena, porque ele é um som que representa realmente a identidade do Brasil, né? Outros locais chamam de tambalê, tambor, altabale, entre outros. Mas o atabaque é um instrumento tipicamente brasileiro que tem sua origem na África, né? Então esse instrumento virou brasileiro, né? E então o atabaque é muito presente na cena, os instrumentos percussivos é muito presente na cena e na sonoridade eu percebi muito presente e trouxe realmente, né, para nós espectadores que apreciadores do espetáculo, do musical, da Mariana Conta Zumbi, que traz essa ideia, né? Que eu fiquei muito assim, emocionado. Então eu vou analisar o artigo, vou fazer várias análises, né? Eu vou citar um pouco do teatro épico, vou citar um pouco sobre, né, o contexto da obra, né? Da peça, né? Do musical, que eles queriam fazer um intercruzamento entre a história do zumbi com um presente na perda da liberdade e tal. Então eles trazem muito bem isso aí. E a sonoridade é indispensável, né? Eles não poderiam trazer um piano, por exemplo, para o teatro, né? Um teatro de arena é um teatro pequeno, relativamente pequeno. Então eles poderiam trazer um piano, porque era muito eurocêntrico. Então o que vai trazer a identidade brasileira? O que é a identidade brasileira? Como funciona a música no Brasil, né? O que é interessante é isso, ele traz os instrumentos que realmente representa, né, o Brasil, como o atabaque,
as vozes dos atores, uma linguagem, né, um sinherê, umas linguagens específicas, umas palavras que é de costume oral, traz inserida na dramaturgia do musical, né? Então tudo isso se faz referência. Então o atabaque, então para ajudar nós a entender melhor isso, eu gostaria de apresentar para vocês uma música do o Zumbi no Açoite, né? Zumbi no Açoite, ele é interessante, Zumbi no Açoite, porque já começa no primeiro ato, a primeira cena da peça, ele começa já falando do Zumbi do Açoite, né? Como nós já conhecemos a história, é bem interessante. Então eu vou colocar aqui para vocês agora o Zumbi no Açoite. Essa música musical é muito legal, né? Então vamos lá, vou dar um play aqui. É Zambi no açoite, é Zambi, tu e tu e tu e tu, é Zambi na noite, é Zambi, tu e tu e tu, é Zambi. Chega de sofrer. Zambi gritou, sangue a correr. É a mesma cor, é o mesmo adeus e a mesma dor. É Zambi se arrandei, é Zambi, tu e tu e tu e tu, é Zambi lutando, é Zambi, tu e tu e tu e tu, é Zambi. Chega de viver na escravidão, é o mesmo céu, o mesmo chão, o mesmo amor. Percebam a sonoridade do atabaque, né? O atabaque ele é muito presente. O atabaque tem um som brasileiro, né? E nós brasileiros temos afinidade com esse instrumento, né? O que é legal, esse musical, ele é um musical, né? Tem bem gravado lá, e para introduzir um pouco sobre a história do Zumbi, né? Eles trabalham com essa música, né? Para nortear o espectador sobre a história, né? O que é legal também que quando vai contar a história, ele de fato percebe que o som, eles vão trabalhando, o coro vai cantando, tem um coro por trás também, né? O coro vai equalizando a intensidade do som para que o narrador, o contador da história possa ilustrar, introduzir para os espectadores da época. Então tem todo esse jogo sonoro com a cena, faz uma junção com todos os outros elementos que são presentes no espetáculo, né? Então eu trago um pouquinho sobre isso e eu estou preparando esse artigo, né? Vou corrigir algumas coisas, fazer para publicar, para vocês, né, entender mais a fundo sobre a proposta que pretendo falar sobre a sonoridade do teatro de arena, especificamente a Arena contra Zumbi, né? É basicamente isso. Então eu vou me despedindo com vocês. Temos essa limitação, né, devido à pandemia, mas é um pouco, eu estou trazendo para vocês na comunicação um pouco sobre o que eu pesquisei da minha experiência e encaro como a sonoridade do Arena contra Zumbi como um teatro de resistência, e o elemento sonoro, o elemento sonoridade é muito presente também na proposta do musical. Então, abraço e até a próxima, quando eu publicar o artigo, né, nas revistas, e vou formar para vocês. Obrigado.